Oi, eu sou o Tarcísio Henning, o Siso, e hoje a gente vai ver o mito do Sísifo. Quem é o Sísifo? Por que ele foi condenado a um dos piores castigos dados a alguém? Aliás, existe uma palavra em inglês, Sisyphean. Essa palavra, ela descreve uma tarefa que não pode ser concluída, como, por exemplo, tentar apagar um incêndio com um balde. Bom, e no final do vídeo vamos ver a interpretação de Alberto Camus, que escreveu o livro O Mito de Sísifo. E vamos sair desse vídeo com certeza dizendo sim à vida. Mas antes de começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vamos agora direto, porque a gente tem muito trabalho, igualzinho ao Sísifo. O Sísifo, ele era filho do rei Éolo da Tessália e Anerete, que tiveram dois filhos, o próprio Sísifo e o Samonel. Quando o rei Éolo morreu, o Samonel usurpou o trono da Tessália, mas o Sísifo, que era o herdeiro legítimo, consultou o oráculo de Delfos, que lhe disse, gere filhos com a sua sobrinha, eles vão te vingar. Aí ele seduziu Tiro, filha do Samonel. A Tiro, quando descobriu que a sua motivação não era o amor por ela, mas o ódio pelo seu pai, ela matou os dois filhos que teve com ele. Então o Sísifo foi à praça do mercado, mostrou os cadáveres e acusou falsamente o Samonel de incesto e assassinato e ordenou que expulsassem ele da Tessália. O Sísifo e o seu vizinho Eutólico tinham rebanhos. O Eutólico dizia ser filho de Hermes, e ele era um mestre na arte do roubo, porque o Hermes havia lhe concedido o dom para metamorfosear qualquer animal que ele roubasse. O Eutólico vivia roubando o gado do Sísifo, que notava que seu rebanho só diminuía, enquanto que o do seu vizinho aumentava. Mas Sísifo, no início, foi incapaz de acusá-lo de roubo, porque o Eutólico transformava o gado branco em preto e o preto em branco, tirava os chifres dos que tinha e assim por diante. Um dia, porém, ele mandou o Sísifo marcar discretamente nos cascos de todo o rebanho o monograma com as iniciais do seu nome. Ou, segundo outras versões, as palavras para roubado por Eutólico. Naquela mesma noite, o Eutólico agiu como de costume. E ao amanhecer, as marcas dos cascos ao longo da estrada deram a Sísifo a prova suficiente para comprovar o roubo. Aí ele chamou os vizinhos para serem testemunhas do roubo. Então o Sísifo foi até o estábulo do Eutólico e reconheceu os animais roubados pelas marcas que ele havia mandado gravar. Mas ele deixou que as testemunhas, ou seja, os outros vizinhos, ajustassem as contas com Eutólico. E enquanto isso, ele, o Sísifo, entrou na casa de Eutólico, seduziu a filha Anticleia, que era casada com Laertes. Depois disso, nasceu Ulisses, aquele da Odisseia da Guerra de Troia. Odisseu, ele foi criado como filho de Laertes, mas dizem que a esperteza de Ulisses, o Odisseu, foi herdada de seu verdadeiro pai, Sísifo. Sísifo foi considerado o mais astuto de todos os mortais. Bom, ele foi o fundador e primeiro rei de Éfira, que depois foi chamada de Corinto, onde ele governou por muitos anos. Casou-se com Mérope. A Mérope ela é filha de Atlas, aquele que foi condenado a sustentar o céu nas costas. Bom, sendo pai de Orninto, Sinon e Glauco e avô de Belerofonte. O Sísifo era um rei tirano e Zeus estava furioso com ele porque ele havia quebrado a xenia. O que é xenia? Xenia é um conceito grego antigo de hospitalidade. É uma relação institucionalizada, enraizada na generosidade, na troca de presente e reciprocidade. Bom, enfim, é você receber bem o seu convidado. E o Sísifo, apesar de fazer da sua cidade
prosperar com o comércio, matava diversos de seus convidados e viajantes para se mostrar um rei implacável perante os seus súditos. Certa vez, uma grande águia sobrevoou Éfera, levando nas garras uma bela jovem. O Sísifo reconheceu a jovem Égina, filha de Ásopo, um deus rio. Essa águia era Zeus. Mais tarde, o Ásopo, o deus rio, veio perguntar a Sísifo se ele sabia do rapto de sua filha e qual seria o seu destino. O Sísifo logo fez um acordo. Em troca de uma fonte de água para sua cidade, ele contaria o paradeiro da filha. O acordo foi feito e a fonte presenteada recebeu o nome de Pirene. Mas aí a ira de Zeus se elevou muito. Então Zeus mandou à morte Tânato buscar Sísifo. Mas o astuto rei elogiou Tânato e fingiu ter curiosidade para saber como as correntes dele funcionavam. Tânato, envaidecido, foi demonstrar. Aí o Sísifo deu a volta por cima e aprisionou a própria morte. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Aí o Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas, desta vez com Hades, o deus dos mortos, e com Ares, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte de Tânato para consumar as batalhas, já que nas batalhas não morria mais ninguém. Zeus, então, mandou Ares, o deus da guerra, libertar a morte, já que com ela presa, ninguém mais morria. Tânato, a morte, agora livre, foi cumprir a sua tarefa, levando Sísifo para o reino de Hades e Perséfone, ou seja, para onde iam os mortos. Mas o Sísifo já imaginava que Tânato se libertaria e viria atrás dele. Aí ele combinou com a mulher que, ao morrer, ela jogasse o seu corpo em praça pública. Bom, o Tânato veio atrás dele e o levou. Quando a sua alma chegou ao reino de Hades e Perséfone, ou seja, o reino dos mortos, ele disse para a deusa Perséfone que a sua esposa não lhe deu um enterro digno, mas simplesmente abandonou seu corpo em praça pública, e que isso era uma desonra para um homem. A deusa então permitiu que Sísifo voltasse para o mundo dos vivos para se vingar, contanto que retornasse ao mundo dos mortos logo em seguida. Lógico que o Sísifo não voltou. Sísifo viveu até uma idade bastante avançada, mas a morte chegou para ele. Tânatos finalmente o levou ao mundo dos mortos. Aí não teve mais jeito. Foi direto ao Tártaro, a parte mais profunda do reino de Hades. Lá, como punição, Zeus obrigou a rolar uma pedra enorme montanha acima. Mas sempre que ele se aproximava do topo, a pedra rolava para baixo novamente. E ele ficaria eternamente preso nesse ciclo. O Albert Camus é um dramaturgo, um escritor, filósofo que nasceu na Argélia, na época que a Argélia era colônia francesa. Os seus pais eram franceses. Ele ganhou o Nobel de Literatura e entre as suas grandes obras está o mito de Sísifo, que ele discute o sentido ou a falta de sentido da existência humana, do absurdo do nosso mundo através deste mito. Ele explicava, o Camus, que a vida dos homens era tal qual o mito de Sísifo, ou seja, seguir uma rotina diária sem sentido próprio, determinada por instâncias como a religião ou o sistema capitalista. No mundo administrado, nós levantamos de manhã, trabalhamos, comemos, reproduzimos, etc, 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 até um dia morrermos. Para os deuses, como a gente viu, não há nada pior, não há nenhum castigo pior que o trabalho inútil, um trabalho sem sentido. Então, o Camus aborda duas soluções para isso, dois caminhos, o suicídio e a revolta.
Mas ele diz que o suicídio é só uma forma de entregar o jogo, é facilitar para o adversário, para o absurdo da situação. Então a solução é a revolta. A revolta contra o absurdo deste mundo. Revolta no sentido de se entregar à vida, de resistir, de afirmar a vida, através das nossas atitudes e das nossas escolhas. Não é fácil. Mas como você pode se revoltar contra essa situação, contra esse absurdo? Bom, primeiro é estar consciente da sua condição humana. Se o Sísifo, por exemplo, acreditasse que chegando lá no topo ele terminaria seu trabalho, ele estaria acreditando na esperança. Mas o Sísifo sabe que é inútil, que a pedra vai rolar de novo. Ele tem consciência. Então, sabendo que vai perder, é preciso tentar fazer o melhor jogo possível. O Camus diz que é preciso imaginar um Sísifo feliz. Não há nada pior para o opressor que te ver feliz. E uma maneira de jogar, de fugir dessa unidade, de ser diferente, de ser feliz, é através da arte. O Camus diz: todo pensamento que renuncia à unidade exalta a diversidade. E a diversidade é o lugar da arte. Então, vamos carregar a nossa pedra da melhor maneira possível, porque essa é a nossa resposta à vida. É como diz o grande filósofo Nietzsche: perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nenhuma vez. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aperta o sininho para saber dos próximos, se inscreve, compartilha, comenta, tá bom? E vamos carregar a nossa pedra, ó, dançando. Vamos dar um sim à vida. A vida que a gente escolheu, tá bem? Um beijão, tchau, fui!